Jesus está neste lugar, amém? Amém. Então abra a tua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu quero ler com você dos versículos 1 ao 7. Se você não tem Bíblia, se esqueceu em casa, tem aqui no telão também. Se você preferir, pode ler conosco aqui também. Amém, vamos ler. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Versículo 3. Então Eliseu disse: vá, peça vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. Versículo 5, a mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Versículo 7. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nesta manhã nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito esteja neste lugar, que o Senhor fale conosco. Nós abrimos os nossos corações, desejamos ouvir a tua voz. Que o Senhor use a minha vida, fale através de mim, Pai. Que o Senhor acrescente algo novo em cada um de nós, Pai. Que possamos sair deste lugar mais abençoados do que quando entramos. Que possamos, Deus, sair deste lugar mais cheios da tua palavra, renovados, tocados. Que a tua palavra cumpra o propósito dela nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos aplaudir ao Senhor pela palavra dele. Aleluia, amém. Esse texto fala de Eliseu, profeta Eliseu. Eliseu, ele foi sucessor de Elias. Ele foi profeta, aprendeu com Elias e o sucedeu depois que Elias foi arrebatado. Ele foi tomado por Deus, ele não morreu, mas ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo. E alguns momentos antes da sua partida, Elias diz para Eliseu, ele chama Eliseu e fala o seguinte: eu vou embora, está próximo o meu fim aqui nesta terra, e me peça o que você quiser. Está lá no capítulo 2, me peça o que você quiser que eu dê para você. E aí Eliseu diz o seguinte, então, ele falou assim: eu quero uma porção dobrada do que você tem como herança, eu quero uma porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida, sobre o meu ministério, é isso que eu quero. E aí Elias disse: então, tá bom, se você ver eu subindo ao céu, você vai receber isso. E isso acontece. Elias, ele é arrebatado numa carruagem de fogo, ele vai num redemoinho aos céus, e Eliseu vê tudo aquilo, e o manto de Elias cai na terra, e Eliseu pega aquele manto, e ele bate nas águas do Rio Jordão, e ele faz uma oração, e ele diz: aonde está o Deus de Elias? E quando ele ora isso, as águas do Jordão se abrem em 2 partes, e ele passa ali no meio a seco, e então ele percebe que ele havia recebido a unção de Elias, que ele havia recebido do poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de Elias, que agora estava sobre a sua vida também. E ali começa o ministério de Eliseu.
ali começa, ele com a unção dobrada do Espírito Santo. A Bíblia registra que Eliseu faz o dobro de milagres do que Elias fez. Ele vê o dobro de manifestações sobrenaturais de Deus no seu ministério através da sua vida do que Elias viveu, confirmando ali a sua unção dobrada. Então Eliseu está no seu ministério, e aqui nesse capítulo 4, uma viúva chega até ele, e nós vemos aqui que ela chega com uma notícia terrível. Qual era esta notícia? Seu marido havia morrido, e o seu marido ele era discípulo dos profetas. A Bíblia diz, ali naquela época existia uma escola de profetas. Elias cuidava desta escola de profetas, e então com a sua partida desta terra, passa a ser responsabilidade de Eliseu, então cuidar desta escola dos profetas, os discípulos dos profetas, pessoas que estavam ali aprendendo, pessoas que estavam ali estudando a palavra, e aí um destes discípulos faleceu, e a sua viúva chega ali desesperada a Eliseu para pedir ajuda, como o profeta, como o líder, agora está na sua responsabilidade aquela escola, aqueles discípulos, e é isso que aquela viúva faz. Ela chega a Eliseu aflita, ela chega porque o seu marido havia morrido, e não somente isso, não só envolvida ali com a dor do luto, da perda, mas ela também estava com muitas dívidas. A morte do seu marido lhe passou muitas dívidas, e o credor estava para buscar os seus filhos. Nós lemos isso no versículo 1. Certa mulher, viúva dos discípulos dos profetas, de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. A Bíblia diz que este homem temia ao Senhor. A Bíblia diz que este discípulo dos profetas, marido desta mulher aqui, ele era um homem de Deus, ele era um homem que temia ao Senhor, ele era um homem que amava ao Senhor, que tinha prazer na lei do Senhor, que buscava a presença de Deus. Mas ele também estava encrencado, ele estava com muitas dívidas. Isso me faz perceber que mesmo se você amar a Deus e for uma pessoa de Deus, isso não me isenta e não te isenta de eventualmente tomarmos decisões erradas. Este homem amava a Deus, ele era cheio da presença de Deus, mas ele havia feito muitas dívidas. Tanto que naquela época, a forma de se pagar as suas dívidas era assim: ou você pagava mesmo com dinheiro, ou você entregava os seus bens para pagar a sua dívida, se não fosse o suficiente, ou você venderia a sua propriedade e entregaria para pagamento dessa dívida. Agora, se ela fosse muito, muito grande, muito, muito excessiva, além de fazer tudo isso, você precisaria dar os seus filhos como escravo para aquele credor. E este era o cenário, este era o tamanho da dívida que este homem de Deus deixa para sua esposa. Tadinha. Os seus filhos iriam ser levados como escravos, embora ele fosse um homem de Deus. Agora ela está triste, perdeu o seu marido, e se ele era um homem de Deus, muito provavelmente ele deixa saudade. Ele era um homem que a tratava bem, ele era um homem que cuidava da sua família, que dava amor, que fazia companhia para ela, que guiava a sua vida. Então, provavelmente ela se sente sozinha, ela se sente triste, ela se sente com saudade do seu marido. E além de tudo isso, endividada. Além de tudo isso, herdando uma responsabilidade gigantesca com a morte do seu marido, o credor vindo buscar os seus 2 filhos. Ela está ali perdida, sem rumo, sem perspectiva de um futuro, sem maridos, e também agora pensando na possibilidade de viver sem os seus filhos. Que condições terríveis, sem condições financeiras para sobreviver. Ela se sente perdida. Agora, no meio da sua dor, no meio da sua angústia, no meio do seu problema, ela faz algo que me ensina e te ensina neste dia. O que ela faz? Ela corre para o profeta.
ela vai até o homem de Deus, e aqui no Velho Testamento, onde ainda as pessoas não tinham acesso direto a Deus, como eu falei aqui na ceia, elas iam ao representante de Deus, que eram os profetas. Os profetas eram homens de Deus, representantes de Deus, boca de Deus nessa terra. E, então aqui, uma pessoa correr para um profeta é a mesma coisa que ela correr para Deus, é a mesma coisa que ela ir para aquele que pode resolver os seus problemas, para aquele que pode solucionar os desafios da sua vida. Então eu aprendo uma coisa aqui, começando a entender este texto, que não importa a situação que eu estiver, não importa a situação que você estiver enfrentando em sua vida, nós sempre podemos correr para a presença de Deus. Amém? Não importa o teu sufoco, não importa se você está no fundo de um buraco, não importa se a tua alma se sente vazia, triste, sem respostas. Muitas vezes nós ficamos sem respostas nas nossas vidas, fazemos perguntas e não temos respostas. Como será o futuro? O que será desta situação? O que faremos no dia de amanhã? E muitas vezes não temos respostas e vivemos ansiosos, vivemos aflitos, vivemos tristes, vivemos preocupados, com medo. Mas nós podemos correr para a presença de Deus. Sempre que eu e você corrermos para Deus, nós teremos resposta. Amém? Aleluia, porque o nosso Deus não nos deixa desamparados, não nos deixa sozinhos. Você não está sozinho, eu não estou sozinho na minha vida. Nós temos a quem recorrer, nós temos quem está conosco. A Bíblia diz que não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra. Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Por isso o salmista diz no Salmo 121, eu elevo os meus olhos até para os montes, até para as situações do dia a dia, e eu penso, de onde me virá o socorro? Naquela época, nos montes estavam as estátuas dos deuses pagãos. E ele pode olhar ali, o salmista, para aquele cenário todo e pensar, será que é deste recurso que virá o meu socorro? Será que é desta possibilidade? Será que é deste Deus aqui? E ele diz, não, 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 o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará os meus pés vacilarem, Ele não permitirá que eu seja envergonhado e destruído. Deus te ama, Deus me ama, e Deus se importa conosco, e Deus vai nos socorrer sempre que precisarmos. Amém? Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Não há lugar melhor para você correr do que para os braços do Senhor, mesmo no meio da sua necessidade, mesmo no meio da sua dor, do seu desespero, no meio das suas incertezas, corra para Deus. Amém? Não está enxergando o futuro? Corra para Deus. Você tem perguntas sem respostas? Corra para Deus. Deus sempre tem uma saída para nós. Não há nada impossível para Deus, não há nada insolúvel para Deus, não tem tamanha enrascada que nós estejamos metidos, porque a gente é bom em nos metermos em confusão. O ser humano é assim, né? O ser humano é assim, a gente faz tudo errado mesmo. Se deixar no automático, as coisas dão errado, porque a gente acha que sabe alguma coisa, mas a maior sabedoria do homem não se compara com a menor decisão que Deus tem. Deus é mais sábio do que nós, Deus é mais poderoso do que nós, e não há nada que seja impossível e insolúvel para o nosso Deus. Segundo ponto que eu vejo aqui, é no versículo 2, Eliseu faz uma pergunta. Ele diz aqui, Eliseu perguntou à mulher, o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu, esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Eliseu faz perguntas. E ele analisa ali tudo que ela está falando, ele escuta, e ele pensa, por onde eu começo? Às vezes num problema terrível, numa situação desafiadora à nossa frente, a gente pensa assim, não é? Por onde que eu começo? Deixa eu entender melhor.
e ele pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? Me diga o que você tem na sua casa, deixa eu entender melhor a sua situação. Isso é algo importante quando estamos enfrentando situações difíceis em nossas vidas, fazermos boas perguntas, fazermos perguntas. As perguntas nos levam a um esclarecimento, as perguntas nos dão um cenário melhor do momento que nós estamos passando, do que nós estamos enfrentando. Fazermos boas perguntas, sabe? Fazer perguntas é algo bom. Fazer perguntas, as perguntas certas, sabe? Fazer perguntas certas pode ser o começo da mudança que você precisa. Fazer as perguntas corretas pode ser o começo de um transformar de Deus na tua história. Que perguntas você tem feito olhando para a sua vida? Nós podemos olhar para um cenário caótico ao nosso redor e pensar: como foi que eu cheguei a essa situação? Perguntas. Qual é a situação real deste momento? O que poderia me ajudar a mudar isto aqui? O que eu tenho hoje em minhas mãos? Eliseu pergunta para aquela viúva: o que você tem em casa? O que você tem? Por onde eu posso começar? Um bom aprendiz é aquele que faz boas perguntas. Uma vez eu aprendi isso, que eu nunca deveria ir a uma palestra, a uma aula, com uma pessoa de renome, sem sair de lá tendo feito uma boa pergunta. Porque é um privilégio estar diante de alguém que sabe mais do que nós. Uma forma de honrar a sabedoria de outra pessoa é fazer boas perguntas. Deus, muitas vezes, gostaria de nos responder coisas, mas nós nunca perguntamos, nós nunca oramos, nós nunca nos dirigimos a Deus. A gente corre de um lado para o outro, tentando fazer do nosso jeito, tentando resolver com a nossa própria capacidade, enquanto Deus estava esperando você e eu fazermos uma pergunta: Senhor, por onde eu começo? Senhor, o que fazer no meio deste caos? Senhor, o que eu tenho em minhas mãos? Me mostra. Boas perguntas nos trazem grandes ensinamentos. Amém? O ser humano precisa disso. Sabe que entre a ignorância e o conhecimento existe a confusão. Na mente do ser humano é assim. Existe um estado de ignorância onde nós não sabemos alguma coisa, e para chegarmos até o estado do conhecimento, nós passamos pela confusão, nós passamos por aquele momento onde temos um estalo e entendemos, né, alguma coisa. A ignorância é quando eu não sei algo e eu nem sei que eu não sei, certo? Está comigo? Isso é ignorância. Né? Não é um xingamento que você faz para alguém, mas o significado da palavra ignorância é eu não conhecer, eu nem sei que eu não sei, eu nem sei que eu não conheço, mas eu não conheço e nem me dou conta que eu não conheço. Agora, o que é a confusão? A confusão é quando eu já entendo que eu não sei, eu já entendo que existe algo que eu não sei, é a consciência da minha realidade. E o conhecimento é quando dá um estalo e eu percebo então o que eu não percebia. Eu passo a conhecer aquilo que eu não conhecia antes. Quando nós estudamos, é isso que acontece. Quando você faz um curso, quando você estuda a palavra de Deus, seja qual for o teu estudo, você sai da ignorância ao conhecimento quando você passa pela confusão e entende que você não sabia que aquilo existia, não sabia que aquilo era daquela forma, e de repente você começa a entender o que faltava de conhecimento e aprende alguma coisa. Você está comigo? Amém? É isso que acontece aqui. Aquela mulher responde: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Você vê que ela corrige e completa a frase no meio da frase, no meio do caminho, porque a princípio, olhando para a sua situação, ela não via nada, ela não tinha nada, ela não achava que nada do que ela tivesse em casa valeria a pena mencionar. Ela não
tinha nada na sua mente. Ela não tinha nada. Aí daqui a pouco ela percebe, peraí, a não ser um jarro de azeite. Aquela mulher estava tão mergulhada na sua dor, no seu desespero, que ela não via nada. Quantas vezes passamos por isso? Em momentos de dificuldade nós não enxergamos nada. Ela disse, não tenho nada em casa. E depois ela lembra, eu tenho na verdade, alguma coisinha lá. Eu tenho um jarro de azeite, que a princípio não resolve a minha vida, mas eu tenho lá. Lembrei que eu tenho, né? E na cabeça daquela mulher, aquele jarro não iria resolver nada. Mas na cabeça do profeta, assim que ele ouviu aquilo, tua serva tem um jarro de azeite, ele já entendeu por onde ele poderia começar. Está comigo? Ele já entendeu, sabe por quê? Porque Deus sempre vai nos dar o que não temos, começando a partir do que temos. Amém? Deus tem o poder de criar do nada, assim como Ele criou o universo. Mas muitas das vezes, o que Deus faz em nossas vidas, e nos dando e acrescentando o que não temos, parte daquilo que nós já temos, mesmo que seja pequeno aos nossos olhos, mesmo que seja insignificante aos nossos olhos, mesmo que não tenha valor e quase tenha passado desapercebido, como na vida daquela viúva. Deixa eu te dizer alguma coisa, todo mundo tem algo, todos nós, todo mundo tem algo a partir do qual Deus pode fazer uma grande obra, extraordinária obra, um milagre. Deus pode fazer usando algo pequeno, porque não importa o tamanho da matéria-prima, o que importa é o tamanho do poder do Deus que pega aquela matéria-prima e transforma numa obra grandiosa. Amém? Aleluia. Deus pode usar qualquer coisa, Deus pode usar qualquer coisa, Deus pode usar qualquer pessoa, Deus pode usar. Isso me lembra daquele garoto que Deus usou, que foi na pregação, no sermão de Jesus. Ele foi levando o seu lanchinho, 2 peixes, 5 pães. Era a sua marmitinha para ouvir o sermão de Jesus aquela tarde. E aí Jesus tem um problema. Eles não têm com o que alimentar a multidão, e os discípulos começam a fazer uma força-tarefa, tentando ver se alguém tinha alguma comida no meio da multidão. E aquele garotinho, ele faz o seguinte, ele entrega ali para André o seu lanche. Ele diz, tá bom, leve para Jesus, espero que ajude em alguma coisa. E o que André faz? Ele leva Pedro, Pedro leva a Jesus, e Jesus, com aquilo em mãos, ele percebe, alguma coisa pode acontecer, porque existe algo nas mãos de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa se o que você tem é pequeno ou grande, é pouco ou muito, o importante é em que mãos está. Está nas tuas mãos ou está nas mãos de Deus? Está nas tuas mãos. Nas minhas mãos ou nas tuas, não vai sair muita coisa, mas nas mãos certas, nas mãos de Deus, algo poderoso pode acontecer. Amém? E Jesus multiplicou, e todo mundo comeu, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, porque aquele menino foi usado, e não reteve, mas entregou o pouco que ele tinha. Isso me faz lembrar de Moisés. Moisés foi usado, ele era um gago, tinha problema para falar, e ele foi usado para libertar o seu povo da escravidão lá no Egito. Sabe de uma coisa? Deus pode usar qualquer coisa, Deus pode usar qualquer pessoa, Deus pode usar algo pequeno e fazer algo extraordinário. Ele usou o filho mais novo da casa, um pequeno pastor de ovelhas, bem jovenzinho, para ser um rei sobre Israel, um rei segundo o seu coração. De quem que eu estou falando? Do rei Davi. Deus pode usar qualquer pessoa. Ele usou a menor tribo,
o menor rapaz da menor tribo para libertar o seu povo. Esse foi Gideão. Gideão, ele disse: eu sou o menor da casa do meu pai, e somos a menor tribo dos filhos de Israel. Ele estava escondido com medo, malhando o trigo, lá no lagar, que era um lugar de malhar, de pisar as uvas, não tinha nada a ver com trigo. E lá naquele lugar, escondido, para pôr a salvo do inimigo, dos midianitas, Deus encontra ele lá e diz: Gideão, homem valente, eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Talvez qualquer um de nós, qualquer outra pessoa, se olhasse para Gideão, pensaria diferente. Esse homem é medroso, esse homem está se escondendo, está morrendo de medo, ele não serve para libertar o povo. Mas Deus vê algo grandioso, mesmo através de algo muito pequeno. Amém? Eu não tenho dúvidas, Deus pode usar qualquer coisa, Deus pode usar qualquer pequena coisa. Amém? Agora, há algo importante a sabermos, versículos 3 e 4, então Eliseu disse, ele já ouviu, já entendeu por onde que começaria a obra de Deus naquela viúva, na vida daquela viúva. Então, versículo 3, Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Versículo 4, depois entre em casa, feche a porta atrás de você e seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte as que forem ficando cheias. O que Eliseu enxergou, que a viúva não havia enxergado. O homem de Deus, Eliseu, olhou para aquele cenário catastrófico, e ele enxerga uma oportunidade. Diga oportunidade. Oportunidade. É aquela história, enquanto alguns choram, outros vendem lenços, não é? Certo homem foi para uma tribo indígena, um lugar longe, empresário do ramo da moda, tinha empresa de calçados, e ele envia um representante para lá, 2 representantes da sua empresa, e eles chegam lá naquela tribo, pensando em abrir, estender fronteiras para aquele lugar, e abrir uma fábrica na região, e eles vêm às cidades que há perto, e muitas tribos ali, e aí eles voltam com um relatório para o chefe, e um deles diz: sem chance, chefe, ninguém usa sapato lá, a gente não vai vender nada. E o outro vira para ele: que negócio extraordinário, você não tem ideia do quanto nós vamos vender, ninguém usa sapato lá. Então, é sobre isso. Eliseu está olhando e enxergando uma oportunidade. Ele pensou: tem algo aqui que Deus, com o seu poder, pode multiplicar. Então, nós precisamos nos preparar para isso. E eu coloquei aqui: direção e trabalho. Direção e trabalho. Quando Eliseu olha para aquela informação, sua serva não tem nada a não ser um jarro de azeite, ele vê uma oportunidade, e isto é direção. Direção de Deus. Ele vê, então nós temos que nos preparar para isso. E o que ele disse para ela? A orientação foi que ela pedisse emprestado muitas vasilhas. Sai pedindo para a vizinhança toda, sai pedindo para os amigos, para a família. Peça o máximo de vasilhas possível. E isso é trabalho. Direção e trabalho. Eu coloquei aqui o essencial do que Deus pode usar, o essencial, a matéria-prima do que Deus pode usar para fazer algo extraordinário na tua vida, você já tem. Amém? Existe algo que você já tem. Para descobrir isso, nós precisamos de visão, nós precisamos de direção de Deus, entendermos quais são as oportunidades. Agora, tem partes do que Deus quer fazer nas nossas vidas que nós ainda não temos. Aquela viúva ainda não tinha as vasilhas. Se Deus multiplicasse o azeite dela,
aquilo se perderia, ela não teria como guardar aquilo. Percebe? Ela não estava pronta para o milagre da multiplicação que viria de Deus, que Deus iria fazer, que Deus queria fazer. Então ela precisou trabalhar, ela precisou ir atrás, ela precisou juntar algo que faltava, ela precisou pedir emprestado, ela precisou falar com pessoas, ela precisou juntar recursos. E nós precisamos de uma coisa para fazer isso: coragem. Diga coragem. Coragem. Coragem para fazer. Coragem para fazer. Por quê? Perceba, existe algo que Deus fala comigo e com você, e que não fala com outras pessoas. Quando você enxerga uma oportunidade, você recebeu direção de Deus. Agora, o trabalho que você precisa fazer e eu preciso fazer para alcançarmos aquilo de fato, para nos prepararmos para o que Deus vai fazer, exige de nós coragem. Coragem para fazer o que Deus mostrou apenas para você e não mostrou para os outros. Versículos 5 e 6, a mulher foi embora dali, ela recebeu a palavra do profeta, ela foi embora, e a Bíblia não diz como foi o processo, mas com certeza existiu ali um trabalho, porque em seguida no versículo 5 ela diz, e fechou a porta, e ela já estava lá com as vasilhas, e as vasilhas não apareceram lá de forma instantânea. Ela saiu, ela bateu nas portas, ela pediu na vizinhança, ela pediu na sua aldeia, ela pediu aos seus conhecidos e talvez aos não conhecidos também. Ela pôs os filhos para trabalhar e falou, saiam pedindo, me ajudem. Eles se dividiram e foram, e pediram o máximo de vasilhas vazias, o máximo de vasilhas vazias. Porque no versículo 5 ela diz lá, e a mulher saiu dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Olha que coisa louca. Um jarro de azeite, por maior que fosse, não deveria ser grande, enchendo uma vasilha gigantesca, e ela começa a deitar aquele azeite ali. E quando ela faz algo em obediência à direção de Deus, e quando ela põe as mãos na obra e faz o seu trabalho, algo extraordinário começa a acontecer. Não para mais de sair azeite. Não para mais de sair azeite. E uma botijazinha encheu um balde. Vem cá, meu filho, traz outro. Ela pôs para o lado, chegou outro. E o azeite não para. E o azeite não para. E o azeite não para. Porque Deus se importa com a nossa dor. Porque Deus se importa com a nossa dificuldade. Porque Deus quer transformar a nossa história. O azeite não para. O azeite não para. E de repente essa vasilha é menor, ela encheu mais rápido. Pega outra, trouxe outra. E o azeite não para. E peraí, a conta já não fecha. Porque já tem tanta vasilha cheia. E desse jarro saiu todo este azeite. Que milagre extraordinário. Que milagre extraordinário que começa a acontecer ali, com as portas fechadas em casa. Sabe por quê? Porque quando Deus te dá uma direção, pode ser que outros não vão entender. Talvez você vai ter que fechar a porta. Fechar a porta e não contar para ninguém. Talvez você vai ter que juntar você e sua família, só quem acredita na palavra. E não olhar para o que tem lá fora. Talvez os vizinhos perguntaram, o que você vai fazer com esse monte de vasilha? Isso não importa, você pode me emprestar? Porque não dá para sair contando para todo mundo o que Deus falou para você. Coragem. E um milagre começa a acontecer. Versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias. Diga todas. 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 A palavra de Deus se cumprindo. Todas as vasilhas vazias estavam agora cheias. Aí ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma vasilha. E ele respondeu,
Não tem mais vasilha nenhuma. E a Bíblia diz, então o azeite parou. Quando você começa a entender o que tem que fazer, não é hora de orar mais. Quando você entendeu a direção que Deus te deu, não é hora de perguntar mais de novo para o profeta. Ele já deu a direção. Você já sabe o que fazer, já fez o seu trabalho. É hora de ir atrás, é hora de não ter medo, é hora de seguir a direção que Deus te deu. Amém? Muitas pessoas até visualizam as oportunidades que Deus dá, mas não têm coragem de dar passos naquela direção. E ficam paralisadas, e não conseguem fazer nada, e não saem do lugar. Precisamos de coragem, diga coragem. Coragem, fala para quem está do seu lado, coragem, meu irmão, minha irmã, coragem para sair do lugar, coragem para fazer o que Deus te mostrou, coragem. E eu aprendo aqui sobre controlar a empolgação também, porque quando Deus nos dá uma visão, o que a gente quer fazer é contar para todo mundo, porque a experiência é maravilhosa. Imagina aquela viúva contando para as amigas, vocês não sabem, o profeta me deu a direção, o Eliseu pediu para eu pegar um monte de vasilhas. Conter a emoção, conter a empolgação. Gaste a tua energia para obedecer e não para ficar espalhando notícia. Amém? Diga amém. 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 Tem gente que liga só para orar, né? Só para orar, irmão. Só para orar aqui, olha, Deus me deu uma ideia de negócio maravilhoso. Se ficar falando demais, o outro vai lá e faz antes de você. E você vai ficar chupando o dedo. Deus está falando para alguém isso. Deus falou para quem? Para você. Deus falou para quem? Na vida de quem que Deus quer fazer? Na tua. Então faz. Amém? Amém. Faça o que precisa fazer. E aí eu coloquei aqui sobre o limite de Deus. Deus, ele é ilimitado? Sim ou não? Acho que vocês estão com uma pequena dúvida. Uns falaram sim, outros não. Eu vou tentar de novo, tá bom? Deus, ele é ilimitado? Sim, melhorou, irmão. Amém. Glória a Deus. Deus não tem limites. Nosso Deus, ele é ilimitado. Nosso Deus não conhece o fim, não conhece o limite. Amém? Mas eu aprendo aqui nesse texto que o agir de Deus, não o poder de Deus, mas o seu agir em nossas vidas se limita ao espaço que nós damos a Ele. Enquanto havia vasilha vazia, o azeite não parou. Enquanto havia espaço, o azeite foi derramado. E eu não sei se você está me entendendo. Na Bíblia também azeite é sobre a unção de Deus. Na Bíblia, quando fala sobre azeite, fala sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Aonde houver espaço, Deus se move. Aonde houver espaço, a unção de Deus é derramada. Enquanto houver espaço, a misericórdia do Senhor, o seu agir, a sua unção, o seu Espírito vai encher aquele lugar. Amém? Quanto mais espaço você der ao mover de Deus, maior milagre você verá. Quantas vezes Deus quer derramar mais azeite, quantas vezes Deus quer derramar provisão, mas nós não estamos preparados, não tem vasilha. Quantas vezes Deus quer falar comigo e com você, encher o nosso coração, mas não tem espaço, nossa agenda está comprometida, nossas atividades dominam tudo. Pastor, eu tenho que acordar e já ir trabalhar, e eu tenho que
voltar do trabalho, eu tenho que fazer as coisas da minha casa, e quando eu vejo já estou com sono, já é hora de dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo de novo, e não tem espaço, não tem espaço. O azeite para quando não tem espaço. Que mensagem para a minha vida e para a tua vida. Que mensagem, dê espaço para o agir de Deus. Se precisar, levanta mais cedo. Não vai morrer não, irmão, 1 horinha menos de sono, não vai morrer, vai ser até mais legal, a casa está quieta, você pode orar com mais sossego. Dê espaço para Deus, dê espaço para Deus. Escreva, anote. Deus te deu uma ideia. E o que você já fez com essa ideia? Não, eu estou sem tempo, semana que vem, no feriado do dia 25 de dezembro, eu vou conseguir parar e anotar. Vai perder o que Deus quer fazer. Pare e anote, arrume tempo, arrume espaço. Arrume espaço. Teu casamento está ruim, está tendo confusão, briga. É importante para você? Arrume espaço. Arrume espaço. Arrume espaço na agenda, desmarca coisa. Arruma tempo, um bilhetinho. Não vai cair a mão não, escrever um bilhetinho. Colocar lá na geladeira. Arruma espaço. Quem não arruma espaço, arruma desculpa. Quem não arruma espaço, arruma justificativa. Mas o azeite de Deus é derramado quando existe espaço. Tem vasilha vazia aqui essa manhã? Você olha para o teu coração e diz: Senhor, tem espaço aqui dentro. Tem espaço na minha mente para o Senhor derramar criatividade. Tem espaço, tem fome no meu coração pela tua presença. Aonde há espaço, existe azeite. Amém? Seja no teu casamento, seja com os teus filhos. Não tem espaço, não tem tempo. Não tem espaço para os teus filhos na tua agenda? O diabo vai ter muito espaço na agenda dele. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Agendas ativistas na nossa geração tem muito espaço. Tem muito espaço. Eles pagam, eles impulsionam mensagens de todos os lados, de todas as mídias. Eles têm espaço. Tenha espaço para a tua empresa, para o teu trabalho, para cursos, para as tuas finanças. Pastor, vai levando. Arrume tempo, arrume espaço, para que Deus possa acrescentar algo nos teus relacionamentos, para ganhar vidas para Deus. A gente tem tempo para tudo. Todas as séries e novidades a gente sabe. Quantas pessoas nós já ganhamos para Jesus este ano? Está na metade do ano já. Quantas pessoas poderiam estar sentadas na cadeira que está vazia aí do seu lado, mas você nunca convidou para vir? Nunca viram diferença na tua vida? Você nunca deu uma palavra que abençoe e disse: vou orar por você. Olha, Jesus te ama, está difícil aí, está preocupado, o trabalho está corrido. Só deixa eu falar uma coisa, Deus está aqui, vai dar tudo certo. Quantas vezes fizemos isso esse ano? É fácil orarmos na igreja e dizer: Senhor, usa a minha vida. O azeite só cai quando há espaço. Amém? Se você se preparar, der espaço, Deus irá fazer. Ele garante. Ele está doido para fazer. Ele já quer fazer. Arrume espaço. Amém? E aí, versículo 7, para terminarmos. Ele diz lá então: a viúva chega de volta, conta ao homem de Deus o que aconteceu. E ela falou assim: olha, agora sim eu acho que eu tenho alguma coisa em casa. Só tem azeite lá em casa, para todo lado. Não dá para dormir, não dá para andar em casa, não dá para fazer mais nada. É a casa do azeite. Só tem azeite lá em casa agora. Eu não sei se ela já tinha entendido o que Deus queria fazer, mas ela vai lá e conta para Eliseu. E ele diz: vai, venda o azeite
pague a sua dívida. Você e os seus filhos vivam do que sobrar. De falida, agora virou distribuidora de azeite da região. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. De falida, a empresária agora. De vergonha por ter que dar os seus 2 únicos filhos para o credor, agora no Pix. Pede o Pix lá. E aqui eu aprendo um princípio. Primeiro, o que ela faz? Marca uma viagem com seus filhos, vamos fazer um cruzeiro pela Galileia. Agora, não, o que ela faz primeiro? Ela vai lá e paga as suas dívidas. Princípios, certas coisas. A obra de Deus nas nossas vidas é para acertarmos as coisas, é para resolvermos as confusões. E aí depois ela vai e vive com os seus filhos. E eu termino dizendo que o nosso Deus é um Deus que honra. O marido daquela mulher poderia ter tomado decisões erradas, mas ele era um homem que amava a Deus, estudava a palavra de Deus, discípulo dos profetas, alguém temente ao Senhor, alguém que inclusive deixa um legado na sua casa, porque quando as coisas apertam, sua esposa se lembra: eu posso correr para Deus. Deus honra a vida daquele homem de Deus. Deus honra o legado, a família, a honra do nome daquele homem. Deus não desampara a aliança que ele tinha com aquele homem. Mesmo no céu já. Para ele já estava tudo certo, já tinha sido promovido, já estava no céu, já tinha morrido. Mas Deus honra a aliança com a sua família e não desampara a sua esposa nem os seus filhos. O nosso Deus é um Deus de alianças. Nosso Deus é um Deus que honra a sua palavra. O nosso Deus é um Deus que jamais desampara. Jamais desampara. O salmista ele fala: eu fui moço, eu sou velho, mas eu jamais vi o justo desamparado, e jamais vi a sua descendência a mendigar o pão. Alegra o teu coração. Deus está com você. Amém? Para terminarmos, lições que podemos tirar deste texto. Primeira, ser uma pessoa de Deus não te livra de tomar decisões erradas. Aquele homem contraiu essas dívidas. Então, cuidado, diga cuidado. Segunda lição, no meio da sua dor e desespero, corra para Deus, porque Ele sempre tem uma saída. Terceira grande lição, faça as perguntas necessárias para perceber o que você não sabia antes. Fazer perguntas. E depois da confusão virá o conhecimento. Quarta lição, Deus sempre vai te dar o que você não tem, começando pelo que você tem. Todos nós temos algo que Deus pode usar. Quinta lição, perceber o que Deus já te deu tem a ver com direção. Diga direção. É aproveitar as oportunidades, mas entender o que você ainda não tem é reconhecer que existe um trabalho necessário. Diga trabalho, que depende de você. Ou seja, agarre a direção e encare o trabalho. Sexto lugar, você vai precisar de coragem para fazer o que Deus mostrou apenas para você e não mostrou para os outros. Sétimo lugar, Deus se limitará ao espaço que você der a Ele. Dê mais espaço e Ele fluirá mais. Se prepare mais e você verá coisas maiores acontecerem. Amém? Oitavo lugar, Deus multiplica o que colocamos em suas mãos. Ele é poderoso, não há nada impossível para Deus.
Ele é especialista em causas impossíveis e Ele é mestre em milagres. E para terminarmos, em 9º lugar, Deus honra a família, o nome e a história de alguém que tem aliança com Ele. Você pode levantar? Aplauda ao Senhor. Obrigado, Senhor.